Boa tarde, amigos. Os donos da bola entrando no ar nesta terça-feira com muitas informações, é claro, também muito debate. A sua participação e de imediato a Central Band do Esporte. Alô, Gonçalo Cirne Lima, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje à noite tem um jogo muito importante para a dupla Grenal. O Atlético Mineiro vai até Salvador e enfrenta o Bahia. Se vencer, o Galo será vice-líder, fica 3 pontos à frente do Inter e 6 pontos à frente do Grêmio. Uma noite para a dupla Grenal secar um adversário no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai adiantar, porque o Atlético está chegando e está chegando bem. O Levir Coupe surpreendeu a todos nós. Você participa do nosso debate com a nossa interatividade. Alô, Roberta, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Participem com a gente, mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. Contratado para ser a referência técnica do time, Juliano ainda não conseguiu confirmar o investimento feito pelo Grêmio. As constantes dores no pubis têm prejudicado o desempenho do jogador. Durante os treinamentos, você pode ver os jogadores, o novo presidente Romildo Bolzan e até mesmo os quero-queros batendo uma bolinha. Mas em nenhum lugar será possível encontrar Juliano. A última partida do Meia foi contra o Sport no último dia 8. Juliano sofre com uma lesão no pubis. Chegou a atuar no sacrifício em alguns momentos. Para a partida contra o Figueirense, ele já é desfalque confirmado e pode até mesmo ficar de fora do restante da temporada. Nós decidimos, depois de várias tentativas, afastá-lo completamente dos treinamentos para fazer o tratamento de forma adequada. O tratamento que nós chamamos conservador, que é o tratamento não cirúrgico. Vamos aguardar que o quadro melhore, mas também não é descartado de forma definitiva que, eventualmente, se o resultado deste tratamento não for satisfatório, que ele necessite uma cirurgia. E na pior das hipóteses, tendo que fazer essa cirurgia, ele fica fora desse ano já? Certamente. Se houver a necessidade de cirurgia, seria pensando na próxima temporada. O departamento médico do Grêmio não faz uma previsão para Juliano voltar aos treinos físicos, mas garante que o atleta nunca havia apresentado esse tipo de problema. Uma lesão que o Juliano nunca tinha apresentado antes na sua carreira, nem na passagem no Internacional, nem no clube que ele vinha defendendo na Europa. E é um quadro novo e que evoluiu de maneira desfavorável. Ele começou a ter dor progressiva a ponto de que realmente começou a atrapalhar o seu desempenho. A contratação de Juliano foi a mais cara da temporada para o Grêmio. O meia custou cerca de 18 milhões de reais. Chegou para ser a referência técnica do time e melhorar a produção ofensiva de uma equipe que tem um dos piores ataques do Brasileirão. Juliano atuou em 16 partidas e marcou 1 gol. Considerando que eu acho que esse é um baita jogador, eu vejo 3 situações que têm que ser levadas em consideração. A mais óbvia delas é que a matéria mostra a lesão que ele tem, uma lesão no pubis. A gente pode discutir quando surgiu, por que surgiu, enfim. A segunda, o fato da transferência. Vem do leste europeu para jogar aqui, tem uma adaptação, uma readaptação no caso dele. E a terceira, que eu acho relevante, é que havia uma expectativa do Grêmio, do torcedor e de parte da mídia de que ele pudesse ser o articulador do Grêmio, função na qual ele nunca jogou, ele nunca desempenhou. Ele poderá um dia ser o articulador? Até poderá. Acho que não é a dele. Acho que ele é terceiro homem do meio-campo. E não o quarto homem que bota o pé em cima da bola, o Zinho, para pegar um clássico, ou o D'Alessandro, que está aqui na aldeia, e dá o tempo para o time chegar. Ele é um condutor de bola. É um jogador que avança junto com o time e junto com a bola, às vezes na frente da linha da bola, às vezes junto na posição onde a bola está no gramado. Perfeito. E não um jogador para ser o articulador. Eu discordo, hein? Não. O Meneghetti está completamente certo. Parabéns. Se tu concordou comigo, eu vou ter que rever isso aí. Não, porque na verdade o que o Juliano é um condutor de bola. O grande trunfo do Juliano é que ele e não é fácil, ele conduzir a bola com velocidade, com a bola no pé. O Luan também é um pouco assim. Só que o Juliano é mais agudo. Infelizmente, ele não está bem. Quero ver a divergência do Baldasso, Roberto. Quero ver essa divergência. O Xavi e o Iniesta também são condutores de bola. Porque não existe mais meio armador. Não, aí eles são raros. São duas coisas, Baldasso. São duas coisas. O Meneghetti está querendo dizer de que talvez o Grêmio, pelo menos foi a leitura que eu fiz, talvez o Grêmio tenha interpretado, tenha comprado um Juliano que sabemos que ele não existe. Não. Ele tem uma outra característica. Mas deixa eu só complementar.
O Juliano pode ser esse jogador para dar criatividade e distribuição de bolas de meio campo que o Grêmio não tem, mesmo sendo esse condutor de bola, e o Meneghetti tem razão. A característica do Juliano é esta, jogador de movimentação de meio campo. Acontece que pela sua qualidade técnica, que é superior à dos outros jogadores de meio campo do Grêmio, o Grêmio fez certo em trazer esse jogador e imaginar que ele pudesse resolver o problema da distribuição do meio campo. É isso que eu discordo de vocês. O Romagnoli é esse jogador que está falando meio armador, o Conca é o D'Alessandro. Tá bem, mas só que estes são os clássicos que estão desaparecendo do futebol. Mais ou menos, se tu pegares a seleção da Alemanha, é difícil tu identificar o meio armador da seleção da Alemanha. Não, tá certo, o Baldassi também tem razão. É porque ela joga diferente, né? Só tem o seguinte, eu queria dizer para vocês o seguinte, então disso. Eu queria dizer para vocês aqui. Por favor, ele está te ouvindo. O objetivo. O Juliano, assim, ó, eu tive a oportunidade de, em determinado momento, assistir uma palestra sobre a lesão do pubis com o Dr. Fábio Krebs. E isso é muito enriquecedor, porque essa é uma lesão difícil. Subjetiva. Não, e difícil de ser tratada. Dátulo tem essa lesão, né? Então... Souza que está no São Paulo. E ela é difícil de ser tratada, Ribeiro, por conta da incapacidade de exatidão em se estabelecer qual é a melhor atitude. Não, às vezes nem a cirurgia às vezes nem a cirurgia adianta. Isso o Grêmio passou com alguns jogadores também. Então, a gente tem que compreender porque tira o movimento natural do jogador. Não adianta. Mas tá? o Grêmio contratou o Juliano que tinha que contratar. Não, mas vai dar certo, o Juliano vai dar certo. E esse é um jogador que está passando por uma readaptação, como todo atleta passa. Isso aí. Acho que o torcedor do Grêmio cobra demais, claro, até pelo investimento que o Grêmio fez, mas eu já vi o Juliano ser vaiado e isso interferiu. Se fosse um jogador assim, perto dos 30 anos, assim, já para veteranice e tal, não, ele é eu até ficaria preocupado. Agora, mas desculpa, não. Ribeiro, mas 30 anos não é mais veterano. Não, vocês entenderam. 34, 35, sim. Isso aí. Tu quis dizer que tu tá errado. Eu só acho que o Grêmio talvez... como o Meneghetti citou que o Juliano tem uma característica fantástica para ser um terceiro homem, eu acho que o Grêmio ainda precisa de um quarto homem. E talvez tenha pensado no Juliano como um quarto. E quando eu falo quarto homem, Baldassi, eu não falo do Paulo Henrique Ganso, eu não falo do jogador Vocês estão pensando no Douglas Barriga de Cadela. Não, só tem um detalhe. Eu estou pensando num parceiro de articulação e não 3 volantes com apenas o Juliano na ponta. O Grêmio pensava no Zé Roberto. Esse jogador teria toda a característica para fazer essa função. O Grêmio pensava no Zé Roberto. E aí jogaria com os dois, Mas com o Juliano e com o Zé Roberto. O Zé Roberto foi a vida inteira da mesma função que o Juliano, da função que vocês botaram. Mas pela o Roberto solidez, sempre foi terceiro homem. Em 2010 ele foi o quarto, com o Elano sendo o terceiro e foi bem. Tá bem, vocês estão falando de combinação, mas aí eu acho que nem é por característica, é por qualidade. Pode ser. O Juliano precisa de algum jogador de qualidade para combinação. Eu só acho assim, Meneghetti, é claro que fica difícil a gente avaliar, né, se o melhor é cirurgia, tratamento, nós não somos especialistas, mas se essa temporada aí já está chegando no fim, faltam 9 jogos, eu acho que o departamento de futebol tem que realmente pensar o que é melhor e se for o caso da cirurgia e ficar receoso, não, então faz a cirurgia, porque aí em 2015, a partir de janeiro, né, nós estamos aí no final do mês de outubro, ele volta a pleno. E aí o Grêmio pensa nele na temporada seguinte, porque daqui a pouco fazer um tratamento que não vai dar o resultado, e aí ele começa o ano que vem de novo, e aí tem que parar de novo. Então, se a cirurgia for resolver, o problema é que não sabemos exatamente se a cirurgia resolve. Isso é o grande detalhe. A prova que esse jogador, de repente, tu pode estar certo no teu conceito, porque eu puxei na memória uma declaração do Filipão, e o Filipão disse que a característica do meia que ele quer, ele ainda não encontrou. E daqui a pouco ele tem na visão do Juliano realmente o Carlos Miguel, o terceiro de meio e buscando... Olha aqui, o que me assustou quando eu vi o Juliano chegando é que eu achei ele pesado demais. Esse jogador mudou demais. Ele está muito forte. A característica física. Perdeu em movimentação. Exatamente. O Gonçalo tem mais informações sobre a situação do Juliano. Alô, Gonçalo. Meneghetti, eu conversei ontem à tarde com o Dr. Saul Bercheves, que é diretor médico do Grêmio, justamente sobre isso, e eu perguntei exatamente o que disse o Chico. Por que não operar o Juliano para ele voltar bem na pré-temporada do ano que vem, que seria mais ou menos esse período de 3 meses. E ele disse o seguinte: o departamento médico vai fazer todo tipo de tratamento possível antes de apelar para a operação. A operação ela pode ser arriscada por quê? Porque eles vão abrir a região do pubis para fazer a operação e se não for o que o departamento médico pensava, o caso pode até se agravar. E por isso a cirurgia ainda não foi feita. O departamento médico não tem um diagnóstico exato sobre qual é o problema que o Juliano tem no pubis. Se for 3 meses a recuperação, se ele operasse agora, ele voltaria já com o Libertadores possivelmente iniciando, fevereiro. Se for 3 meses a recuperação, né? Se operasse agora. Mas se operar, por exemplo,
Depois da temporada, dezembro, janeiro e fevereiro, volta em março. Só brasileiro. Exatamente. Não, e aí no pleno só é brasileiro, a partir de maio, né? Porque aí tem o retorno, tem fisioterapia, tem preparação física, condição de jogo, ritmo de jogo. Agora o maio. Filipão tá com pepino, hein? Porque o Grêmio não tá criando, hein? Não, Nos últimos isso- jogos do Grêmio, o Grêmio eu- não conseguiu criar. Eu contra o Goiás, eu fiquei apavorado. O Grêmio não Daniel, chegou na área. a crítica que se estabeleceu ao Grêmio durante muito tempo nessa temporada foi que perdia gols. Eu sempre Exatamente. refutei essa crítica, porque para mim o grande problema do Grêmio é encontrar qualidade na distribuição de meio campo. Para mim é isso que sempre faltou para o Grêmio, porque se tivesse isso, não estariam perdendo tantos gols assim. Roberto. Pedro Silva Machado. Nunca achei que ele jogasse o suficiente para ser referência de um time, mas com certeza joga mais do que vem jogando. Acho que tem que ter um pouco de paciência para a adaptação, como foi com o Alex do Inter. Ano que vem veremos se ele serve para o time ou não. E o Edson Negris é um bom jogador, mas nunca será referência técnica. Para jogar bem, tem que ter um bom camisa 10 ao lado dele e o Grêmio não tem. Ô Chico, nos fale sobre esse evento que o D'Alessandro está criando, um evento beneficente de grande interesse da sociedade gaúcha. O que é isso? Muito bacana, Meneghetti. Eu tive ontem num hotel aqui no bairro Moinhos de Vento, onde o D'Alessandro fez o lançamento de uma ação, um jogo beneficente, marcado para o dia 27 de dezembro, absolutamente fantástico. É um jogo entre estrelas para ajudar 4 entidades assistenciais aqui de Porto Alegre, um jogo extremamente arrecadatório para ser revertido para essas entidades. Os ingressos vão começar a ser vendidos no final do mês, R$20 cadeira inferior, R$40 cadeira superior. Quem vem? Quem vem? E a lista tem nomes como Francescoli, Pablo Aimar, Cavenaghi, Até agora, tudo River. Tudo River. Ramon Dias. Guinhazul, tu falasse o Romagnoli. Romagnoli é amigo pessoal do D'Alessandro. São os dois times serão treinados pelos técnicos da seleção brasileira, o Dunga, e pelo técnico da seleção chilena, o Jorge Sampaoli. Que é um dos grandes técnicos do mundo. Verdade. Ainda bem que tu avisou, porque eu cheguei a pensar que teríamos uma mudança nessa lista aí. Por quê? Porque apareceu o Celso Roth ali. Não, citar o Celso Roth, abraço Celso Roth. Grande Sempre Celso que ele não Roth, cumpre grande a nossa obrigação contratual de falar no Celso Roth aqui a cada 24, 48 horas, na verdade. Agora é o seguinte, aí tem que mudar, tem que botar volante nessa tua lista aí, né? Mas tem de volante aí, né? Francescoli em Porto Alegre, que coisa legal Não, isso. o Pablo Aimar, eu brinquei com o pessoal lá, já chega e já fica por aqui, né? O Pablo Aimar já. fica Esse é o Aimar, tá com 35. Ele tem um ano a mais que o D'Alessandro. Ele tá um pouco... Não, ele é mais velho. 35. Ele é mais velho que o D'Alessandro. Mas só para complementar, Mas serve, viu, Ribeiro? E esse é o jogador que a gente estava falando de colocar o peso. Esse é articulador. o Celso Roth estava lá, o D'Alessandro até disse que fez a questão de convidá-lo porque lhe deu um título muito importante. O D'Alessandro fez essa referência. Mas O Barcos, diziam que o D'Alessandro tinha... Celso Roth, não a foi Libertadores. tá. Não foi o Fossati. Desculpa, Celso. Diziam que o D'Alessandro tinha derrubado o Celso Roth, quer dizer que eles são Pois é. amigos. Não, então. tá, são amigos. O Barcos estava lá, também vai participar do evento. E o D'Alessandro fez questão de dizer que esse será um evento no Beira-Rio, né? Mas não para o torcedor colorado. Ele quer, acima de tudo, isentar o jogo de rivalidade, quer ver um colorido no estádio, um clima de Copa do Mundo, gremistas e colorados. Achei, olha, Que legal. fantástico. Meneghetti, nós cansamos de ver estrangeiros que vêm para a dupla Grenal e sequer aprendem a falar o português. Impressionante. Sequer tentam. O D'Alessandro tem um envolvimento com a comunidade. O D'Alessandro é um cara que sempre se envolveu com o clube. Ele fez questão de mostrar à sociedade gaúcha que ele está inserido dentro do nosso processo e tem uma atitude dessas. Além do gênio que ele é dentro de campo, está mostrando que é fora de campo. Tem outro Tá detalhe. mostrando, já vamos ouvir o D'Alessandro, Chico,